Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de número 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Aí começa o processo de exaltação, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Primeiro ele se esvaziou, primeiro ele se humilhou, primeiro ele se fez servo, primeiro ele trilhou o caminho da obediência, para depois entrar no processo de exaltação. Às vezes nós queremos primeiro sermos exaltados, mas é o inverso. Muitas vezes nós vamos, aí é interessante porque Jesus não foi humilhado, ele se humilhou, ele se esvaziou, isso parte dele, então deve partir de mim, deve partir de você, não por uma imposição, para que você se humilhe. E aquele que se humilha, a Bíblia diz que será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Nós vimos aqui este processo. Ele se esvaziou, depois vem o processo de exaltação. Mas eu quero voltar com você em Filipenses capítulo 1, no versículo 1. Olha o que diz aqui, Filipenses 1. Quem escreve esta carta, essa epístola, é o apóstolo Paulo. Olha como ele se refere a ele mesmo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. E diz: a todos os santos em Cristo que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então ele está escrevendo esta epístola, juntamente com Timóteo, aos santos que estavam em Filipos. Mas Paulo, ele era profeta, ele era mestre, ele era apóstolo, ele tinha essas credenciais, e os ministérios, na verdade, que são 5, são serviços que nós executamos na igreja. Quando nós olhamos para a expressão servo, que nós olhamos na palavra de Deus, no Novo Testamento, nós vamos encontrar muitas referências a respeito disso. Desde o diácono, que é aquele que foi estabelecido para servir às mesas, é como um garçom. A diaconia, o ministro, um auxiliar, um cooperador, são várias formas que nós encontramos no Novo Testamento para pessoas que serviam. A minha função na igreja é servir, e eu estou aqui servindo vocês. Vocês podem entender isso? Quando você vai a um restaurante, você se aceita. Quem aqui já foi a um restaurante? Quem nunca foi no restaurante? Todo mundo já foi no restaurante. O que você faz? Você se assenta e alguém serve você. Mas há muitas pessoas ali trabalhando para que você seja servido. Imagina uma refeição. Muitas pessoas que trabalham com alimento levantam às 5 horas da manhã para comprar os melhores alimentos, selecionar. Começa muito cedo. Ele está ali para servir, é um serviço. Ela tem uma recompensa por aqui? Lógico que tem, porque todo aquele que serve tem recompensa. Todo aquele que serve tem uma recompensa. Todo aquele que serve. Mas quando você chega em um restaurante, alguém te recebe, alguém te conduz a uma mesa, você se assenta e vem alguém servir. Esse é servir. E esse serviço, no Novo Testamento, você vai encontrar várias formas de servir. E fala a respeito do ministro, do diácono, da diaconia, auxiliar. Paulo fala dos cooperadores, pessoas que se colocavam à disposição para servir. Não era como que uma obrigação, uma imposição, mas é algo que parte do coração. Você pode entender isso? Então, o próprio apóstolo Paulo, ele se coloca como servo. Agora no versículo 3, Filipenses 1:3, ele diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. E ele diz: fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria. O compromisso do apóstolo Paulo em orar pela igreja. E ele diz mais no versículo 5, ele diz:
pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu dou graças a Deus e eu oro por vocês e eu me alegro pela vossa cooperação. Sem a cooperação da igreja, era impossível estabelecer o que ele estabeleceu. Então ele reconhece. Eu dou graças a Deus por todos aqueles que cooperam. Eu dou graças a Deus por todos aqueles que se colocam à disposição para servir. Nós temos na comunidade global dezenas e dezenas de ministérios, pessoas que servem em várias áreas. E é possível que algumas dessas pessoas você nunca tenha contemplado o rostinho delas. Muitas vezes são pessoas que você não enxerga, mas estão desenvolvendo um excelente trabalho para que tudo isso aconteça. Pessoas que estão trabalhando desde ontem, anteontem, trabalham a semana toda para que nós no domingo congreguemos, e pessoas que estão aí trabalhando e auxiliando, desde lá o berçário. Pessoas praticamente invisíveis estão lá. É possível que você talvez não tenha contemplado a face dessas pessoas, mas elas estão lá à disposição em servir. As pessoas que estão hoje trabalhando lá no staff, nos estacionamentos, são pessoas que você vai identificá-las servindo por amor. A nossa chamada no reino de Deus é para servirmos. Nós somos estabelecidos como igreja, que é o corpo de Cristo, e cada um de nós desenvolvemos uma função no corpo. E é muito importante você se abrir para isso, para este ensinamento. Existe um lugar no corpo de Cristo, que é a igreja, que só você pode completar aquela parte do corpo. E Deus estabeleceu os ministérios, Deus distribuiu dons, Deus fez tudo. E Ele colocou cada um de nós no lugar que Ele quis. Mas todos nós, sem exceção, não fomos estabelecidos no corpo para assistirmos o parte do corpo funcionando, mas todos nós sermos úteis do corpo, para o louvor e para a glória do nome dEle. Preste atenção, existe um lugar exclusivo, que Deus colocou você, estabeleceu você, e deu a você um dom, um talento, para que você desenvolva no corpo. E alguém vai dizer assim, o diabo chega assim, mas que recompensa você vai ter com isso? Você vai perceber na caminhada e na jornada, no desenvolvimento desta série, que você vai ser grandemente recompensado. Eu estava imaginando, eu começo a pensar, e eu retrocedo a fita cassete, as bobinas, essa geração nova não sabe o que é isso. Eu volto um pouquinho à minha fita, e eu me recordo a minha trajetória e a minha jornada. Desde a minha eternidade, servindo na casa de Deus, com toda a intensidade do meu coração. Eu me lembro uma vez que o filho de um pastor disse para mim, olha, por que você faz essas coisas da forma que você faz? Por que você usa os seus carros? Na época eu era empresário e colocava os meus carros à disposição da igreja para fazer reformas e outras coisas mais, transportar pessoas para retiros e movia, e eu participava ativamente. Mas eu estava desenvolvendo uma função no corpo de Cristo, e a minha mente não conseguia ser projetada para ver o lugar que Deus me estabeleceria. E hoje eu posso ver, contemplar e desfrutar daquilo que eu semeei desde a minha eternidade. Eu quero dizer para você, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Talvez você diga assim, apóstolo, mas já estou com os meus cabelos brancos. Eu quero dizer para você, existe um lugar no corpo de Cristo que foi reservado exclusivamente para você, para servir na casa de Deus. Hoje nós temos aqui no nosso staff pessoas servindo de todas as idades. Uma coisa eu estou certo, nenhum de nós somos chamados para fazermos parte do corpo, para assistirmos outra parte do corpo funcionando e nós inoperantes no corpo. Todos nós fomos chamados e separados neste tempo, nesta geração, para manifestarmos a glória de Deus. E para que Ele se manifeste através de nós e através das nossas vidas. As minhas mãos, diga assim comigo, as minhas mãos, faça assim, as minhas mãos são mãos do Senhor. Amém? Os meus pés são os pés do Senhor. A minha boca é a boca do Senhor. Os meus ouvidos, todo o meu ser converge para o louvor e para a glória do nome dEle. Seja incansável, seja incansável. É possível que, lógico, na jornada, na caminhada, você precisa ter esse tempo de descanso.
quanto tempo você precisa para descansar? Se nós seguíssemos o padrão bíblico, é que a gente não segue. O padrão bíblico, trabalhe e descanse, trabalhe e descanse. Não é trabalhar, olha, eu vou trabalhar 12 meses, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. No final do ano eu tiro 30 dias de férias. Você vai chegar estressado, acabado, e para você se renovar vai ser difícil. Então, durante a semana, tem um dia que é para você. Olha, eu pensei que eram 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imagina um dia que é seu. E ninguém tem nada a ver com isso. Amém? Um dia para você. Eu sei que algumas pessoas não vão suportar isso, vão se escandalizar. Mas eu já entrei nessa onda de emendar tudo. Eu me lembro dos meus primeiros 5, 6 anos de ministério, eu dizia, para que férias? Eu estava em todos os lugares, pensando que eu era onipotente, onipresente, onisciente. E depois eu percebi que eu precisava de descanso. E se nós trilharmos o caminho bíblico, nós vamos chegar bem, aos 60, aos 70, aos 80, aos 90. E aí é com o Senhor. Tudo ao seu tempo é perfeito e formoso. Amém, queridos? Há uma recompensa para aqueles que servem. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Vamos para frente um pouquinho. No versículo 27. Ele diz assim, olha, o que é mais importante, deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Vou colocar meu óculos aqui. Versículo 27. O que é mais importante? Deveis portai-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Fala de comportamento. Agora vamos para o capítulo 2. Capítulo 2. Ele diz assim, olha, se há algum conforto em Cristo, versículo 1. E se há alguma consolação de amor e alguma comunhão do Espírito, e se há alguma entranháveis afetos e compaixões, eles completai o meu gozo. Ele está escrevendo à igreja. Completai a minha alegria. Ele era o líder, ele era o apóstolo, ele era o mestre, mas ele era o servo. Ele diz, completai a minha alegria. Diz mais, para que tenhais o mesmo ânimo, o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e pensando a mesma coisa, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Fala alinhamento de mente, que não haja divisões entre nós. O nosso alvo, o nosso foco é o Cristo. O nosso alvo é Cristo. O apóstolo escreve, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Existe um prêmio, existe uma recompensa, a soberana vocação que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz assim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele fora incansável na proclamação do evangelho, e nada pôde detê-lo, impedi-lo de servir a igreja de Jesus na terra, e que absolutamente nada tire você deste alvo, servir Jesus através da sua igreja na terra. Diga, eu fui chamado para servir. Alguém pode dizer assim, apóstolo, eu pensava que servir era coisa do Antigo Testamento, da Nova Aliança é o tempo da graça, e não existe mais essa coisa de servir. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, você vai perceber que os homens que foram chamados por Deus, eles traziam neles a identidade servo. Moisés é identificado, o próprio Deus diz, Josué 1, Moisés, meu servo, ele morreu. Quem vai ser levantado no lugar dele? Josué. Josué vai ser levantado no lugar de Moisés. Agora, quem era Josué? Josué, a Bíblia diz que ele era o servidor de Moisés. Ele era o servidor de Moisés. Preste atenção. Aquele que serve vai acessar aquele o qual ele serve, e vai poder se aproximar. Quando Moisés, ele foi chamado por Deus para subir o monte, e Deus compartilharia com ele as tábuas da lei, haviam outros anciãos em Israel, muitos anciãos em Israel, e também havia ali Arão e Ur, que eram pessoas de destaque no contexto de nação. Mas quem subiu ao monte para estar ali com Moisés? Josué.
Então, aquele que serve vai desfrutar de alguns privilégios que aqueles que não servem não desfrutam, que é a presença. A Bíblia diz que quando Moisés subiu ao monte, nenhum outro subiu ao monte com ele, a não ser aquele que o servia. Percebe? Nenhum outro subiu o monte. A Bíblia diz que quando Moisés ia para a tenda da congregação, que ficava fora do arraial, quando Moisés passava, todas as pessoas vinham, ficavam à porta das suas tendas, e ele ia então para a tenda da congregação. E quem ia para a tenda da congregação com ele? Josué. E a Bíblia diz que Josué, ele permanecia na tenda da congregação. Nenhum outro estava lá, mas Josué estava. Por que ele estava lá? Porque havia disposição no coração dele em servir. Algumas pessoas estão equivocadas assim, mas eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Você serve pessoas, e servindo pessoas, você está servindo a Deus. Você pode entender isso? Algumas pessoas dizem, a Bíblia diz, como você pode dizer que ama a Deus e não ama o seu irmão? Como você pode dizer que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê? Como você pode dizer que serve a Deus que não vê e não serve o seu irmão, o qual você vê? Então a minha chamada e a sua chamada é para servirmos uns aos outros. No reino de Deus, a mais alta patente não é para aquele, a mais alta patente não está sobre aquele que é servido. No reino de Deus, a mais alta patente é para aquele que serve. E uma outra coisa interessante e importante que você grave no seu coração, que vai ficar como uma memória eterna nesta igreja. Não importa qual seja a sua patente neste mundo, não importa. Na igreja, o maior é sempre aquele que serve. Nós temos no nosso staff engenheiros, nós temos advogados, nós temos empresários bem-sucedidos, e se você for nos estacionamentos, você vai encontrá-los lá servindo. Em várias áreas da igreja, departamentos da igreja, você vai poder encontrar pessoas com a sua formação profissional, pessoas bem-sucedidas nas suas áreas, elas estão servindo. Não importa qual seja a sua patente, a sua formação, neste mundo secular, no reino de Deus, o maior sempre é aquele que serve. Interessante que as mães dos filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, elas vieram a Jesus, ela veio a Jesus e ela adora Jesus, e ela veio com as segundas intenções, e ela vai e fala com Jesus dizendo assim, olha, permita que os meus filhos não se assentem à tua direita e outra à tua esquerda, quando entrares no teu reino. Olha o pedido da mãe, olha o pedido que ela faz, olha, permita. Aí Jesus vai trazer um ensinamento. É interessante porque os outros, quando ouviram a mãe de Tiago e de João fazendo esse pedido, eles ficaram indignados. Eu não sei porquê, talvez eles queriam o mesmo lugar, assentar um à direita e outro à esquerda. Mas Jesus vai trazer um ensinamento, dizendo assim, olha, no reino deste mundo, o maior é aquele que é servido, ele é o maior, aqueles que governam são os maiores. Mas eu quero dizer para vocês, aprenda uma lição. No reino de Deus, o maior sempre será aquele que se dispõe a servir. E a recomendação do apóstolo Paulo é que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Assim mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, Ele se esvaziou, foi uma atitude dele. Queridos, a Bíblia diz que se nós fizermos apenas aquilo que somos mandados, ainda somos considerados servos inúteis. Aí você diz, apóstolo, eu tenho a minha profissão, sou bem sucedido, não basta eu estar na igreja uma vez por semana, não basta eu estar na igreja e consagrando os meus dízimos, e esta é a minha participação. Eu tenho muitas outras atividades, mas eu quero dizer para você, a minha chamada e a sua chamada suprema é para servirmos. O desejo do coração de Deus é que você seja bem sucedido. Diz, eu sei os planos que eu tenho para vós. Eu sei os planos.
que eu tenho para vós, planos de paz e não de mal. Mas a nossa chamada no reino é para nos colocarmos à disposição dele, para servirmos. Existe um lugar na casa de Deus, que foi reservado, é para você. Simplesmente se disponha. Procure o seu pastor, procure a sua pastora, procure o seu líder, diz: olha, eu quero servir. Comece a servir lá na sua casa, sirva na sua casa. Sirva, se expresse em honra. Sirva vizinho, sirva no trabalho, se coloque à disposição sempre. Se coloque à disposição para servir sempre. Que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando você olha para o texto, Jesus foi sendo como que diminuído. Ele foi se rendendo, se esvaziando, aniquilou-se a si mesmo, fez-se semelhante aos homens. Jesus, ele não tinha crise de identidade. Quem não tem crise de identidade, ele se dispõe a servir sempre. Se você sabe quem você é em Cristo Jesus, você vai servir com certeza. A Bíblia diz que Jesus sabia quem ele era, que ele foi enviado pelo Pai, que o Pai confiara tudo a ele. Ele tomou uma toalha, cingiu-se com a toalha, tomou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Se colocou como servo. Se coloque assim sempre. A princípio parece que você está perdendo. A princípio parece que você está sempre sendo aniquilado, diminuído. Sabe aquela expressão, as pessoas pisando, eu não sou capaz de ninguém para ser pisado. Mas depois vai começar o que? O processo de exaltação. Deus o exaltou soberanamente. Ele foi estabelecido como soberano, aquele que reina. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome dele, todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode aplaudir a Ele? Simples assim. Olha só, ainda dá tempo. Embarque nessa carruagem, se disponha, se coloque à disposição para servir. Se coloque. Qual é a área que eu posso servir? Quando nós olhamos para as Escrituras, a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, a igreja, ela foi separada, o povo chamado, separado para servir. E Jesus é o nosso exemplo maior. Jesus, ele é o nosso modelo. Ele se fez servo. Ele se colocou à disposição para servir. Ele humilhou-se a si mesmo. Esvaziou-se a si mesmo. Ele toma essa forma e se coloca como servo. Mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E olha só que extraordinário. Nós estamos aqui nos confins da terra falando do nome dele. Ele é o Senhor das nossas vidas. Que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Algumas pessoas já estão se colocando à disposição, procurando os nossos líderes ministeriais, desde o berçário. Olha, estou à disposição, estou à disposição. Deus conta com você.